Livres do pecado pela graça de Deus, pelo perdão de Deus. É nesse sentido. Que diremos, pois permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Que o perdão mais abundante? É nesse sentido. Não, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele, Jesus, morremos? Em sentido de adoração. É nesse sentido. A gente faz tudo por ele, entende? Morremos segundo a carne, porque a alma continua viva. É nesse sentido também. Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, são dois batismos, o batismo da água e o batismo do Espírito Santo. O batismo da água que João Batista fazia era só para dizer que existe Deus, Jesus, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, o reino de Deus. Traduzindo, é só o convite. E o batismo do Espírito Santo que Jesus ensinava, aí já começa os médiums, os trabalhos mediúnicos. As pessoas veem espíritos, as pessoas ouvem o que os espíritos têm para dizer, as pessoas conversar com os espíritos, as pessoas incorporar os espíritos, as pessoas psicografar o que o espírito falou para ela. Psicografar é escrever no papel o que o espírito falou para ela, é curar as pessoas através da sua mediunidade, os segredos do reino de Deus. Fomos batizados na sua morte. Naquilo que aconteceu com Jesus, entende? Aquilo ali nos uniu. É nesse sentido. Morte segundo a carne, porque a alma continua viva. Fomos, pois, sepultados com ele, com Jesus, na morte pelo batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que se manifesta, se ele for bom ou ruim, aí já é outro assunto. Manifestação espírita. Aí a pessoa começa a ver espírito, a pessoa começa a escutar o que o espírito tem para dizer, a pessoa começa a conversar com o espírito, a pessoa começa incorporar o espírito, a pessoa começa a psicografar o que o espírito falou para ela. Psicografar é escrever no papel o que o espírito falou para ela, é curar as pessoas através da sua mediunidade, os segredos do reino de Deus, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, vida após a morte, em espírito, pela glória do Pai, que é Deus, o Rei dos Espíritos, assim também andemos nós em novidade de vida, uma nova vida em espírito, é nesse sentido. Porque se fomos unidos com ele, com Jesus, na semelhança da sua morte, segundo a carne, porque a alma continua viva, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição em espíritos. O que aconteceu com Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, nós também vamos ressuscitar dentre os mortos, em espírito. É nesse sentido. Sabendo isto que foi crucificado com ele, com Jesus, o nosso velho homem, a gente deixou de ser pessoas ruins e vamos ser pessoas boas. É nesse sentido. Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Aquelas pessoas que desprezam o plano espiritual e tudo que envolve ele, que não existe vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade, a cura através da mediunidade, os segredos do reino de Deus, que as pessoas veem espíritos, que as pessoas escutam o que os espíritos têm para dizer, que as pessoas conversam com os espíritos, que as pessoas incorporam os espíritos, que as pessoas psicografam o que o espírito falou para ela. Psicografar é escrever no papel o que o espírito falou para ela, é curar as pessoas através da sua mediunidade, os segredos do reino de Deus, que a gente tem que ser pessoas
pessoas boas, amar as pessoas, o planeta, os animais, fazer o local onde a gente mora um lugar bom para morar, justo. Essas pessoas que desprezam isso aí, eles estão aqui, ó, porquanto quem morreu está justificado do pecado, entende? Ah, as pessoas que desprezam os segredos do reino de Deus vão se dar mal. E as pessoas que adoram os segredos do reino de Deus vão se dar bem. É nesse sentido, entende? A gente que tá com Jesus, a gente tá justificados. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele, com Jesus, viveremos vida após a morte em espírito e reencarnação para uma nova vida carnal em outra oportunidade. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, vida após a morte em espírito, já não morre a morte do espírito, entende? O que morre é a carne, a alma continua viva. Já não tem domínio sobre ele, entende? A morte não tem domínio sobre nós, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. A gente morreu só pelo pecado, entende? O pecado morreu, mas nós continuamos vivos. Mas quanto a viver, vive para Deus, o Rei dos Espíritos, para sempre. Assim também vocês, considerai-vos mortos, segundo a carne, porque a alma continua viva, para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Não reine, porquanto o pecado em vosso corpo mortal, entende? A gente não pode se envolver com coisas ruins, de maneira que obedeçais às suas paixões de fazer coisas erradas, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, a coisas ruins, como instrumento de iniquidade, rebelião contra Deus. Mas ofereçai-vos a Deus como ressurretos, vida após a morte, dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois não estáis debaixo da lei do planeta Terra, as coisas mundanas, e sim da graça de Deus. Tudo que Deus tem para nos oferecer de coisas boas, entende? O Deus dos Espíritos. A gente tá sobre as ordens dele, não sobre as ordens desse planeta Terra aqui, cheio de maldade, entende? É nesse sentido. Esse é o Novo Testamento, o Espiritismo cristão.